Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor de Barros Loureiro, sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Zona Leste. Esse vídeo é uma entrega da disciplina de Laboratório de Engenharia de Software. Tá? Esse vídeo ele pode ser executado sem fins lucrativos, ele pode ser divulgado e reproduzido desde que sejam dados os devidos créditos e fonte, e ele pode ser usado para fins acadêmicos também, tá bom? Hoje eu vou trazer aqui um framework para desenvolvimento web, que ele surgiu com o intuito de tornar o desenvolvimento web mais ágil e mais prático, que chama-se Play Framework. Tá? Ele é um framework para desenvolvimento web que funciona tanto em Java quanto em Scala, e a gente vai fazer uma parte teórica, vou dar uma breve introdução sobre o framework e os conceitos mais básicos, e depois uma segunda etapa prática, onde a gente vai fazer o download do sample, do exemplo do material, e vai executar o nosso primeiro Hello World. Tá? Bom, ele é um framework MVC, Model View Control, tá? É open source para desenvolvimento web. Ele foi todo escrito em Scala, só que ele não é somente... você não consegue só desenvolver em Scala para ele. Por ele ser compilado em bytecodes, ele tem compatibilidade com o Java, por exemplo. Ele foi criado em 2007 e a versão atual dele, a mais estável, é a 2.6.19. Tá? O criador foi o Guillaume, que ele era desenvolvedor na época na antiga Zenexity, que é a atual Angularity, que vocês devem conhecer. E a versão 1.0, né, a primeira versão que foi release público, foi lançada em outubro de 2009. Tá? Bom, o que é um framework MVC? Um framework MVC é um framework que ele é, como a gente pode ver aqui, ele é organizado em três camadas, que é a camada de visão, a camada de controle e a camada de modelo. E aqui é onde a gente trabalha as entidades, aqui é onde a gente tem a parte de inteligência das requisições, e aqui a parte de renderização e exibição. Então, como que funciona a sequência lógica básica de um framework MVC? Tá? A gente recebe, o servidor, o servlet, enfim, recebe uma requisição de hipertexto, então ele recebe um HTTP request, ele trata essa request sendo de modo que ele consulte, ele atualize, ele insira, ele exclua alguma entidade, algum modelo. Na verdade, aqui genericamente tratando como uma atualização de modelo. E aí, esse espaço sendo necessário ou não, a gente tem uma terceira etapa, onde é a renderização, onde eu pego o conteúdo que o controller conseguiu resgatar com a model e joga para a view. Ele renderiza a view, prepara a view e devolve aqui no response do hipertexto. Bom, a arquitetura, ele é todo baseado em RESTful, tá? Essa arquitetura. O foco da arquitetura e o foco da construção desse framework é o desenvolvimento e a produtividade, como por exemplo o Hot Code Reloading, que a gente vai ver na hora de desenvolver, que você não precisa parar e reiniciar servidor, fazer um monte de tratamentos manuais, ele para e sobe sozinho. A gente tem exibições de erros no próprio browser, ou seja, eu não preciso ficar fazendo debug em IDE nenhuma, eu consigo ver as exibições de erro no próprio navegador. Ao longo dos releases foram implementados suporte para o hipertexto seguro, então o HTTPS, para o WebSocket, agora a gente tem uma API para JSON e para Require.js. Tá? O desenvolvimento do framework ele foi inspirado por tecnologias como o ASP.NET, o MVC, né, o Ruby on Rails e Django. A ideia aqui, no momento da construção, era de que eles queriam algo que funcionasse tão bem quanto o Scala para a web, que tinha um certo dinamismo, só que não tinha nada disponível no momento. Tá? Bom, agora, levando em conta que o modelo é o MVC, como o Play trabalha com este modelo MVC? Então, o que ele faz aqui? A gente viu que ele recebe uma requisição de hipertexto, e a gente tem um arquivo, a gente tem uma figura, que é o roteador, que é o router. O que ele faz? Ele recebe essa requisição de hipertexto, e a hora que ele avalia a URL, ele tem a inteligência para poder direcionar qual é a ação a ser tomada, qual é o servlet ou o controller específico a ser chamado. Então, antes dele cair na controller, eu tenho um cara aqui que faz um step inicial, que ele direciona para qual controller exato eu vou fazer a invocação. Então, tudo bem. A requisição veio pelo router, o router falou, olha, é essa classe de ação que a gente vai chamar, ele vai
sobe a classe, executa, e aí ele pode tratar, não necessariamente, mas ele pode tratar algum modelo, fazer consulta, fazer alguma atualização, pode persistir estes modelos ou não, fazer sincronização, atualização, enfim. Após esse ciclo se encerrar do consumo e alimentação do dado, ele vem aqui para o ciclo de renderização, onde ele faz a construção da visão, XML, HTML, CSS, Bootstrap, monta a resposta de hipertexto e devolve para o navegador. A grande sacada aqui é esse arquivo de router aqui, que a gente vai ver também no exemplo prático, que a gente configura para quais direções ele vai mandar a requisição. Bom, em comparação com outros frameworks, tá? Ele é totalmente RESTful, a gente não tem sessões por conexão. Ele tem suporte integrado a JUnit e a Selenium para testes de software unitários funcionais, tanto para Java quanto para Scala, tá? Você consegue ter essa integração para as duas linguagens. Ele tem tratamento de input e output assíncrono. Devido a ele usar um web server próprio, que é o Aka, ele gerencia de maneira assíncrona até as requisições mais longas. Assim. Eu tenho uma coisa que está consumindo muito processamento lá e chega uma outra requisição, ele consegue tratar, atender normal. Isso não é só ele, mas ele tem suporte nativo a ferramentas de IDE, então quando a gente fizer o download do exemplo, a gente vai ver que ele já vem organizado numa estrutura de arquivos e diretórios. Ferramentas IDE como Eclipse, IntelliJ, o Atom, enfim. E a gente tem, por ser Java, né, a gente tem um acervo imenso de bibliotecas. Então, o suporte para que sejam desenvolvidas aplicações usando o framework, ele o backlog é praticamente o mesmo de um desenvolvedor Java comum. A diferença é como ele lida com o framework no dia a dia. A gente tem zero de setup de ambiente, ou seja, todos os arquivos que eu preciso para executar o framework, eles já vêm no download. Então você não tem que ficar configurando container server, nada. Tá? O deploy ele pode ser feito para qualquer servlet container, então, por exemplo, o Tomcat. Só que ele vem com o próprio mini server dele. Você não, como eu falei, você não precisa subir nenhum servidor do Tomcat, nenhum servidor à parte para poder executar uma aplicação no Play Framework. Ele é cloud friendly também, e ele funciona com ambientes de deploy e teste, né, como o Heroku, o Play Apps, o CloudBee, etc. E a parte mais legal é que ele é código aberto. Então tem como você contribuir com a comunidade que vem crescendo cada dia mais. Tem o diretório no GitHub, onde você pode pedir para fazer as contribuições. Bom, depois disso, então o que nos resta? Nos resta ver como funciona efetivamente esse framework, tá? Como é simples de trabalhar com ele. Daqui para diante, a gente parte da premissa de que quem nos assiste tem um mínimo de conhecimento em Java, já programou, né? Tem conhecimentos equivalentes aos requisitados na matéria de programação orientada a objetos da própria Faculdade de Tecnologia da Zona Leste. Conhecimentos básicos de programação, lógica, algoritmos, o paradigma, orientação a objetos em si, tá? E já tenha um mínimo de vivência com linguagem de marcação também, vai ser interessante para entender o que a gente vai fazer aqui adiante, tá bom? Então vamos lá. Chegou o momento onde a gente vai criar o famosíssimo, o famigerado, o conhecidíssimo Olá Mundo, usando o framework que a gente apresentou. Para isso, o que vocês vão ter que fazer? Vai lá, eu vou partir, da próxima etapa eu vou partir da premissa também de que o Play Framework de vocês já foi feito o download e já está pronto para executar, tá? Então a gente vai ter que baixar o projeto de exemplo lá no site do desenvolvedor. Chegando lá, você procura pela seção de downloads e lá vai ter o passo a passo para você fazer o download dos projetos. Você pode clicar em Download a Starter Project para noobs e aí ele vai direcionar para você uma tela igual a essa, onde você pode clicar aqui no download do zip, descompacta esse zip numa pasta de preferência, eu costumo colocar no C2 pontos, mas e aí fica a critério do freguês, e vamos seguir para a próxima etapa. Bom, galera, depois de ter feito o download conforme eu direcionei vocês vão ter um arquivo zip, né? Ó,
Ele traz ele traz todo o projeto em formato de projeto, ele é todo o framework em formato de projeto, em formato de diretórios, arquivos, tudo mais. O que acontece? Tá? Você pega essa pasta que você fez o download, descompacta e salva ela. Eu gosto de salvar ela aqui no disco local, então ela vem com esse nome, Play Java Starter Example. Tá? E aí o que você tem que fazer? Navega nela pelo CMD. Então vamos lá, ó. CD barra contrária, para ele voltar para a raiz. Depois CD play, hífen Java, hífen starter, hífen example. Estando dentro da pasta, a gente pode observar que ela tem um arquivo aqui SBT, que é o starter, né, do arquivo, dos bytecodes. E aí você, na primeira vez que você for executar, você tem que usar o código SBT run. Na verdade, minto. Na verdade, toda vez que você for subir o servidor do Play Framework, você tem que usar o SBT run. O que muda é que na primeira vez que você executar esse comando, ele vai fazer uma série de checagens, e se os arquivos necessários ainda não estiverem na pasta, ele faz o download. Como eu já fiz o download, eu já deixei uma pasta pronta, ele só vai subir o servidor. Vamos acompanhar aqui, ele está inicializando. Enquanto ele vai inicializando aqui, depois eu volto para mostrar a tela, o que a gente pode fazer também, tá? Ó, a gente já pode vir aqui na sua IDE ou no seu editor de texto da sua preferência, eu gosto de usar o Atom. Adicionar pasta de projeto. Aí você vai lá no seu disco local e adiciona a pasta que você está trabalhando. Bom, conforme eu tinha comentado, conforme é possível de observar aqui, a gente tem essa estrutura inteira, tá? E basicamente os arquivos que a gente vai precisar usar ficam na pasta app, de aplicação, e na pasta conf, de configuração. Ou seja, aqui ele está dividido nas camadas controllers, views, services, e eu tenho o arquivo de rotas, que é aquele arquivo que faz a função do pré-step que eu comentei com vocês na parte teórica. Então vamos lá. O que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar criar uma view para fazer o nosso Hello World. A gente vai precisar criar um controller, né, que vai fazer o quê? Vai receber essa requisição, o direcionamento da requisição da roots e vai direcionar para a página certa, né? E a própria configuração do arquivo de rotas. Então a gente vai criar uma view, uma controller e vai configurar o arquivo de rotas, tá bom? Bom, eu acho que a gente deveria começar pelo arquivo de rotas, que é o mais fácil. Então, primeiro de tudo, a gente vem aqui no arquivo de rotas e aqui no primeiro agrupamento aqui ele explica um exemplo de um controller exibindo uma homepage de exemplo, o exemplo de um controller ensinando como usar uma dependência, enfim, ele tem alguns exemplos aqui. Então a gente vai colocar aqui o get, né, que é quando ele receber um get barra olá, diferente desse que ele está vazio aqui, quando ele receber um get barra olá, o que ele vai exibir para a gente? Ele vai exibir o arquivo que eu vou criar, que vai estar lá na package de controllers, né? E esse arquivo vai se chamar, a classe que eu vou criar vai se chamar Hello World, né? O padrão. E o método vai ser o método index, que aí você pode chamar igual está aqui em cima, ou você pode chamar com parênteses, tá bom? Então a gente salva esse arquivo de rotas. Em seguida, bom, então o que acontece? Vai ter requisição lá para o meu servidor, que eu vou mostrar para vocês aqui, né? O servidor já deve estar em pé. Então, ó, server iniciado, a gente vem aqui no navegador. Como ele está escutando na porta 9000, a gente manda um localhost para a porta 9000 só para testar a conectividade. Em seguida, deixa eu adiantar aqui para a gente. Em seguida eu vou precisar criar, né,
essa classe que ele chama, então a gente vai lá na pasta de controllers, vai criar um novo arquivo. Esse meu novo arquivo vai ser um arquivo em Java, então vai ser o E aí a gente vai fazer toda a preparação desse cara na mão, tá? Como essa é uma ideia genérica, ela não tem os plugins de Java. Então vamos lá. E os imports que a gente vai precisar. A gente vai precisar importar alguns componentes do próprio pacote do Play. Então, e num outro momento a gente vai trocar a mensagem. Então eu vou importar tudo que tem na package de views, tá? Bom, perdão. O que essa classe faz? Então, classe pública, chamada Hello World, que estende o controller. Depois a gente vai ter o método público do tipo result, ou seja, ele retorna um objeto do tipo, o retorno dele é do tipo result. E é o método index. Então é aqui dentro desse método index que a gente vai ter o retorno do que vai ser jogado na tela, tá? Pro usuário. A gente vai retornar uma mensagem de OK, né? Da classe aqui o Hello World que eu estou apontando é para o visual, então eu vou renderizar o componente visual Hello World que a gente ainda vai criar. Olá, mundo. Vamos deixar o Olá Mundo aqui para a gente ver como funciona depois, tá? Então, beleza. Então, já configurei meu arquivo de rotas, já criei minha classe de controle que vai direcionar a requisição. Falta o quê? Falta o arquivo de HTML. Vamos lá? Então, vamos lá. Na Views, a gente vai criar um novo arquivo, que vai ser o minúsculo helloworld.scala.java.html, perdão. O que acontece aqui, tá? Por ter sido construído em Scala, o framework, ele, por padrão, para receber as views, ela funciona em formato, funciona nesse formato, tá? Tem que descrever que tem um ponto scala.html. É por convenção do projeto. Vamos seguir aqui a construção da página com linguagem de marcação. Para quê? Para a gente receber uma mensagem, né, que vai vir lá da classe de Hello World. Aí a gente coloca aqui os parâmetros, o idioma, que é o inglês. E já cria a estrutura do projeto. Aí aqui dentro da head a gente vai colocar alguns metadados, né? Então, o charset vai ser o TF8, padrão. E o título da página vai ser bem-vindo à aula de Play Framework. Esse é o título da página. Tá? E no corpo da página, a gente vai colocar o quê? A exibição da mensagem que vem pra gente. Tá bom? Então a gente tem aqui
o meu arquivo de rotas, o meu arquivo de controller e o meu arquivo de visão. Então vamos lá, vamos ver como fica. Então aqui, ó, como a gente pode observar, já carregou na porta padrão, na porta 9000. E se a gente der o nosso barra olá, que é o que a gente tinha programado, para o arquivo de rotas direcionar, ele tem que abrir o nosso Hello World, Olá Mundo, né? Olá, Olá Mundo. Abriu exatamente a mensagem que a gente tem aqui no nosso controller. Para a gente testar o Hotcode Reloading, é bacana a gente também mudar essa mensagem para minha. E a gente vai observar aqui, simplesmente eu salvando este arquivo e recarregando a página no navegador, ele já traz para mim as alterações feitas. Então isso é muito melhor na hora de desenvolver. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Aqui a gente tem mais referências sobre o conteúdo. A quem interessar, dê uma lida. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.